Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Natasha Donadon aqui com vocês em mais uma ocasião, em mais blocos de aulas teóricas voltadas para um objetivo muito importante, que é o trabalho, que é o estudo, na medida do necessário para a sua tão sonhada aprovação da nossa famosíssima Lei de Improbidade Administrativa, Lei de número 8429 de 1992. Então, a nossa famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa, está presente ali nos mais diversos editais de concursos públicos. Então, vou compartilhando minha tela aí com vocês para me apresentar, para quem eventualmente ainda não tem os meus contatos, as minhas redes sociais, a meu arroba no Instagram, Natasha Donadon, e meu e-mail também disponibilizo aqui para vocês, natdonadon@gmail.com. Fiquem à vontade para interagir, para tirar dúvidas, qualquer questão específica a respeito das minhas aulas, estarei ali à disposição. Será uma honra e um prazer sempre conversar e estabelecer contato com vocês, nossos alunos e alunas do Ser Aprovado, que mesmo que me assistam pela plataforma online, eu sinto sempre que vocês estão ali fortes no propósito, porque se você se dispôs a estar aqui conosco, a tendo acesso a esse conteúdo de qualidade, eu sei que você já está bem próximo, né? Você já está todo equipado, já está ali no caminho certo para ter a sua aprovação, que, como eu falei, nós vamos comemorar junto com vocês. Então, vamos lá, vamos dar início, vamos ao que interessa, vamos trabalhar com a nossa lei de improbidade. Bom, pessoal, como eu falei, a lei de improbidade administrativa, ela tem a numeração e ela mantém essa numeração, tá? Então, não achem que nós temos uma nova lei de improbidade administrativa. Isso não aconteceu. A lei, ela mantém a sua numeração de origem, que é a Lei 8429 de 1992. O que aconteceu foi que em 2021, a Lei 14.230 de 2021, ela realizou uma mudança substancial na nossa lei de improbidade administrativa. Entretanto, a redação permanece intacta. A numeração permanece intacta, permanece a mesma. Então, não achem que a numeração mudou. Então, se você vê 8429, não ache que a lei está desatualizada. É que a numeração ela permanece a mesma. Bom, então, essas alterações, estrategicamente falando para os concursos públicos, elas são muito importantes porque se tem aqui uma perspectiva de que durante os próximos anos, as bancas examinadoras, elas venham a dar ênfase nessas alterações ao elaborar as questões que vão ser cobradas nas provas de concurso público que tem essa lei prevista no edital. Então, eu sei que nas ementas, né, nos editais de direito administrativo, é muito comum a 8429 vir referenciada e agora, mais recentemente, eu tenho notado que os editais, eles estão fazendo menção explícita às alterações. Então, ele cita a 8429 no que tange as suas novidades, no que tange as suas atualizações que foram implementadas pela Lei 14.230 de 2021, como eu acabei de mencionar. Então, certo que nós não vamos falar apenas das alterações aqui durante esses blocos de aula, é um bloco de aula super atualizado que a gente está proporcionando para vocês, mas também, paralelamente, eu vou trabalhar aquela base que é necessária que você tenha de alguns institutos, até para que você compreenda o que há de novo. Então, veja, nós vamos aqui nos esforçar para proporcionar para vocês o melhor conteúdo possível, que venha contemplar tudo que é necessário para que você esteja preparado para os próximos concursos que estão ali se aproximando. Então, vamos começando. Bom, prof, o que significa improbidade? Bom, vocês sabem que a improbidade são atos, né, que não só violam, por óbvio, a moralidade, aquela boa-fé, aquele ideal de honestidade, de caráter, de lisura e de boa administração que se espera de todo servidor público. Os atos de improbidade é que eles vão incorporar as mais diversas irregularidades na conduta, na postura, no agir, nas decisões tomadas pelos agentes públicos que possam implicar em enriquecimento ilícito, lesão ao erário público e também violação aos princípios da administração pública. Então, são condutas que certamente são tipificadas, porque eu não poderia deixar de modo subjetivo essa possibilidade de responsabilização ao agente público. Então, devemos sempre especificar quais são as condutas, as ações comissivas que possam levar esse servidor a ser responsabilizado por improbidade administrativa.
administrativa. Lembrando que a própria Constituição, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, no parágrafo 4º do artigo 37, ela faz menção e ela exige que exista uma lei que possa prever esses atos e as penalidades que se aplicam a esses atos de improbidade. Mas, não obstante, a Constituição já se antecipou e deixou muito claro quais são as consequências que podem advir dessas condutas improbas, né? Como, por exemplo, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública, como a gente bem sabe. Então, veja, os atos de improbidade são condutas graves que têm repercussão judicial por meio dessa ação de improbidade administrativa e, consequentemente, também traz sanções graves para o agente público. Mas não esqueçam, a ação de improbidade ela não tem natureza penal, ela tem natureza civil. Não vai implicar em uma pena que possa privar o agente público de liberdade. Ninguém vai ser preso, vai ser detido por cometer ato de improbidade tipificado na 8429 dos moldes como ela trabalha. Então, aquela mesma conduta pode também ser um crime contra a administração, pode implicar para o agente público outras espécies de sanções. Lembrando que no direito aqui é estabelecido, sobretudo no direito administrativo, a independência das instâncias sancionatórias, conforme a gente consegue notar na 8429 e, consequentemente, combinada com a 8.112 de 90. Então, aqui nós temos a independência das instâncias, onde fica muito claro que um agente público com uma mesma conduta, ele pode ser responsabilizado por improbidade, pode ser responsabilizado administrativamente pela infração disciplinar, recebendo uma pena disciplinar tipificada na 8.112, se isso for a nível federal, também pode ser tipificado como crime, também pode haver uma responsabilidade civil. Então, a depender da circunstância, uma mesma conduta pode gerar naturezas sancionatórias diversas para aquele particular e também para o agente público principalmente. Ok? Então, vamos aqui entender um pouco mais, vamos aqui estabelecer comentários, além desses que eu já mencionei, que são importantes para que você entenda o viés e a natureza desses atos de improbidade que são trabalhados nos moldes como são trabalhados na 8429, porque é isso que importa. Tem muita literatura, tem muitos artigos, muitos comentários a respeito dos atos de improbidade, mas o que lhe interessa para ser aprovado no concurso público é entender o que a Lei 8429 está expressando para todos nós. Então, vamos lá, começando com o artigo 1º. Por que eu começo imediatamente e propriamente dito com o artigo 1º? Porque ele explica para a gente o que significa essa improbidade, qual é o bem jurídico que a gente quer proteger, responsabilizando esse agente público e até mesmo possivelmente um particular por atos de improbidade. Então, esse sistema de responsabilidade por uma ação, uma conduta improba, que é uma conduta reprovável, como eu já falei, uma conduta que não é moral, uma conduta que representa esse mau comportamento, um comportamento ali corrupto por parte do agente público. Então, o agente público que está motivado a praticar um ato de corrupção, um ato que demonstra o seu não comprometimento com a boa-fé, com a licitude, com a ética no serviço público. Então, esses atos improbos que a gente já entende o que significa, que estão na contramão da moralidade, nós tentamos, por meio dessa legislação, proteger o quê? Proteger tanto a probidade, a moral, né, a ética, até mesmo a lisura e a proteção aos nossos interesses, do nosso patrimônio, no que tange a organização do Estado. Então, no sentido generalizado, nós queremos proteger esses elementos, esses bens jurídicos. Sempre que eles estiverem em funcionamento, né? Ou seja, sempre que essas ações, sempre que esses agentes públicos estiverem no exercício das suas funções, ele deve estar ali sempre atento a não praticar uma conduta que é classificada como improba, porque nós queremos sempre assegurar, além da moralidade, a integridade ao nosso patrimônio e aos nossos recursos públicos e sociais. Então, é isso que a gente consegue notar aqui, refletido no artigo 1º da nossa Lei 8429, entender que é para isso que existe essa legislação, que é para responsabilizar esse agente público faltoso,
improbo, que comete no âmbito das suas funções administrativas condutas que são reprováveis e que são tipificadas na Lei 8.429. E dessa forma, nós estamos protegendo a essa probidade na administração pública, protegendo a integridade do nosso patrimônio, dos nossos interesses públicos e sociais. Então, é isso que nós almejamos ao instituir a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa. Então, aqui nós temos um grande exemplo e um exemplo incrível de possibilidade jurisdicional de controle dos atos dos agentes públicos. Então, é o judiciário que vai apreciar é dentro do judiciário que vai tramitar essa ação de improbidade administrativa e ele que vai apreciar o judiciário por meio dos seus juízes, do seu corpo de magistrado, a conduta do agente público e vai determinar ao final se é uma conduta improba ou não. Então, saiba, não é administrativamente que tramita a lei de improbidade, é dentro do poder judiciário. Então, é um controle, é um exemplo de controle jurisdicional dos atos dos agentes que possam afetar a moralidade, que possam afetar a probidade dentro da administração pública, sempre, repito, buscando aqui proteger o nosso patrimônio e os nossos interesses. Então, entendendo o que significa improbidade, entendendo para que serve a lei de improbidade, a gente vai avançando e aqui a gente já entende que por haver um controle jurisdicional acerca desses atos administrativos que ofendam, de certo modo, a moralidade administrativa, nós estamos falando de um instituto sancionador, de um instituto que vai gerar um procedimento aqui de natureza civil contra o agente público, até mesmo um particular, visando ali apreciar se a sua conduta está encaixada, se essa conduta realmente é faltosa segundo a Lei 8.429 e, ao final, aplica-se as sanções, que são sanções ali pesadas, são sanções gravosas que vão gerar, de fato, um ônus, né? Vão gerar uma punição para esse agente público. Então, se eu tenho aqui, ao final, a possibilidade de punir, privar ele de direitos, privar ele de bem, eu tenho que ter o devido processo legal, por óbvio. Então, é por isso que essa ação ela vai tramitar no Poder Judiciário. Só que, apesar de ter natureza civil, a ação de improbidade, nós temos que observar que o parágrafo 4º do meu artigo 1º da Lei 8.429, ele traz uma informação importante. Qual é essa informação importante? Que vão se aplicar a essa ação de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Então, nós temos que ficar atentos a esses princípios que são previstos na Constituição, que o parágrafo 4º do artigo 1º faz referência, que são chamados de princípios do direito administrativo sancionador, que são inspirados ali nos princípios que são também protetivos ao réu no processo penal. Lembrando, a Lei 8.429, ela não tem natureza penal, tem natureza civil, mas nós nos inspiramos, nós fazemos uso aqui desses princípios que são costumeiramente notados, observados nos processos penais, mas que são aqui aproveitados para garantir que esse acusado, né, para garantir que o agente público que está sendo acusado de improbidade administrativa esteja protegido contra eventuais e potenciais abusos que possam ser cometidos pelo julgador, né, pela autoridade competente em tramitar a ação de improbidade, a depender da circunstância. Então, sempre nós temos que observar a lisura do procedimento e esses princípios eles vão nos auxiliar nessa tarefa. Então, alguns exemplos desses princípios, aqui o parágrafo 4º faz referência, eu posso citar a proibição das provas ilícitas que está prevista no inciso 56 no meu artigo 5º da Constituição Federal. Este princípio é um princípio muito importante, porque ele traz aqui a necessidade de que a autoridade que esteja responsável pelo trâmite da ação, ela não abuse do seu poder de instrução, ali se fazendo uso de provas que tenham origem ilícita à luz do nosso ordenamento jurídico. Então, apesar de serem provas reais, provas que de fato poderiam contribuir para com a nossa futura sentença, se ela tem uma origem ilícita, se ela deriva até mesmo de uma outra prova ilícita, nós temos aqui a impossibilidade de considerar esse conjunto probatório para fins de responsabilização daquele agente público e também de um potencial particular que esteja sendo
sendo ali processado por improbidade administrativa. Então, provas ilícitas não podem ser utilizadas, seria um abuso ilegítimo da autoridade buscando meios, né, indevidos para poder responsabilizar o agente público. Então, o conjunto probatório deve ser lícito, legítimo. Que mais? O devido processo legal, parece bobagem, mas é sempre importante lembrar que as etapas procedimentais devem ser atendidas sem ali privar o agente público, principalmente, de nenhuma oportunidade de defesa, de recurso, enfim. Então, todo o devido processo legal previsto no inciso 54 do artigo 5º também vai ser respeitado. Contraditória e ampla defesa, que é previsto no 55, que todo mundo conhece, que é a possibilidade, certamente, do agente público explorar todas as oportunidades, todas as chances para se defender, inclusive recorrendo, impugnando. Então, a ampla defesa e contraditório vai ter que ser proporcionada a ele, certamente, para que haja uma legitimidade na potencial e na possível responsabilização. Presunção de inocência, nenhum efeito vai ser depositado contra esse agente público antes que ele seja realmente condenado nessa ação de improbidade administrativa, até que haja o trânsito em julgado, ele é reputado e deve ser tratado como um inocente. Individualização sancionatória, mesmo quando eu tenha mais de um agente sendo ali acusado, nós vamos ter que individualizar essa pena, as penalidades que a Lei 8.429, ela permite que sejam aplicadas em razão das condutas improbas tipificadas na mencionada lei. E também temos aqui a competência da autoridade punitiva prevista, né, protegida, então sempre respeitando o juízo natural dentro do nosso devido processo legal. É um instituto muito importante, a autoridade, somente a autoridade competente prevista, né, previamente pela lei, que tem que ser imparcial, além do mais tem que ser imparcial, é quem poderá ali proferir a sentença condenando ou não o agente público, até mesmo particulares, que possam estar sendo acusados na Lei 8.429. Então, aqui de forma rápida e objetiva, nós pincelamos alguns princípios que vocês já conhecem, já devem ter ouvido falar, e que são importantíssimos em qualquer procedimento judicial que possa gerar uma responsabilização para um particular, sendo inclusive os agentes públicos. Então, vamos avançando para que a gente possa conhecer mais do que importa da nossa lei de improbidade administrativa. Bom, aí a pergunta que não quer calar, né? Quais, né, e o que são, de fato, os atos de improbidade administrativa? A gente vem falando tanto de improbidade, de possibilidade de aplicação de sanção. Nós identificamos que a lei de improbidade é uma arma importantíssima no ordenamento jurídico brasileiro de combate e prevenção a atos de corrupção envolvendo a administração pública, patrimônio público, recursos públicos. Então, prof, quais são esses atos de improbidade administrativa? Então, vamos começar com as informações e com as orientações mais recentes, né, que primeiro foram citadas pela Lei 8.429, começando pelo próprio artigo 1º. Antes que nós cheguemos no artigo 9º, 10 e 11º, nós vamos falar aqui sobre as informações prévias, né, preambulares, que foram trabalhadas pela mencionada lei. Então, o parágrafo 1º do meu artigo 1º, ele fala o seguinte, que são atos de improbidade administrativa, condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11º dessa lei, ou, né, ressalvados aqueles que são previstos em legislação especial. Então, gente, olha que interessante. Aqui eu faço uma pausa com vocês, um parênteses com vocês, para dar aqui a devida importância para essa expressão que eu acabei de mencionar no parágrafo 1º, que é quando a lei fala que será um ato de improbidade uma conduta dolosa. Então, vamos destacar aqui, de marca-texto, essa informação. Prof, por que essa informação é importante? Porque ela, aqui, inclusive, é uma novidade que foi trazida pela nossa lei 14.230 de 2021, que eu acabei de mencionar, que é a lei que altera consideravelmente a Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa. Gente, essa conduta dolosa foi um dos grandes booms, né, das grandes novidades que mais geraram comentários, polêmicas, enfim. Então, quando você lembra das novidades da Lei de Improbidade, você sempre vai lembrar, acredito que em primeiro
primeiro lugar dessa novidade aqui, que foi a previsão expressa, explícita pela lei, de que apenas são atos de improbidade as condutas dolosas. Por quê, professora? Antes de 2021, né, da promulgação e da publicação da lei que altera a nossa lei de improbidade, condutas culposas poderiam ser encaixadas, poderiam ser consideradas condutas improbas, segundo a 8429, sim, no que tange o artigo 10 da Lei 8429, na redação anterior, antes da atualização que a gente vem comentando desde o início, seriam aceitos, né, seriam também considerados atos de improbidade, condutas culposas. E eu sei que conduta culposa é aquela que se deriva, né, de uma imprudência, de uma imperícia ou de uma negligência. Então, mesmo que eu não tenha o dolo, a intenção de gerar aquele resultado, a minha conduta culposa, imprudente, negligente ou imperita, ela fez com que eu atingisse aquele resultado insatisfatório que a lei quer coibir. Mas veja, apenas no que tange os atos, né, que lesionassem o erário público, o patrimônio público, é que poderiam admitir as condutas culposas. Então, a mudança não é tão drástica assim, porque já os atos que importassem enriquecimento ilícito e os atos que atentassem contra os princípios da administração pública, que são os outros dois atos que também contemplam essa tríade de improbidade administrativa, eles já não admitiam a forma culposa para gerar responsabilidade a partir da conduta do agente público. Apenas os atos que importassem em lesão ao erário público é que admitiam essa conduta culposa. Atualmente, isso mudou, como eu falei para vocês. A nossa Lei 14.230 de 2021, ela altera a Lei de Improbidade Administrativa, excluindo toda e qualquer possibilidade de que condutas culposas gerassem responsabilidade, segundo a Lei 8429, para aquele agente público. Ou seja, condutas culposas não são mais acusadas e punidas por serem improbas, de acordo com o que menciona a lei. Então, não é mais ato de improbidade administrativa eu praticar aquelas condutas, só que de forma culposa, somente se eu praticar de forma dolosa. Ou seja, eu preciso ter a intenção, eu preciso realmente ter consciência de que eu estou gerando aquele resultado, que é um resultado oneroso, que é um resultado reprovável para no que tange a moralidade e a boa-fé administrativa. Então, apenas condutas dolosas é que geram a responsabilização do agente também de um particular, eventualmente, por improbidade administrativa. Não é que vai haver impunidade a respeito das condutas culposas. Ele pode ser responsabilizado nas outras vias e esferas sancionatórias que a gente comentou ainda há pouquinho. Ele pode ser punido pelo âmbito disciplinar, penal, civil, no que tange a responsabilidade civil, mas como improbidade 8429 não cabe mais essa responsabilização. Não obstante, né, as críticas que essa alteração sofreu, o importante é a gente realmente aprender isso e ir seguro para a prova, porque o examinador vai exatamente cobrar isso de você. Ele quer saber se você conhece a alteração mais famosa que a 8429 expressou para a gente em 2021, que é a possibilidade única e exclusiva de condutas dolosas serem punidas por improbidade administrativa. Então, é improbidade, conduta dolosa, apenas as culposas, não mais, nem nos casos em que há uma lesão ao erário, como acontecia na redação anterior. Então, artigo 9º, 10º e 11º, fica bem claro aqui no parágrafo 1º do artigo 1º, somente admitem a conduta se ela for dolosa. Prof, o que é uma conduta dolosa? Como eu falei, eu tenho a intenção, tenho a consciência de que eu estou praticando aquele ato. É intencional. Só que o dolo, olha que interessante, e essa é uma segunda novidade que também é bastante conhecida e também foi bastante comentada. É que não basta ter um dolo genérico. O dolo que a Lei 8429 exige da gente é um dolo específico. Então, olha como ela restringiu bastante aqui a possibilidade de responsabilidade a partir daquela conduta que é entendida por improba. Então, não basta a gente ter uma conduta dolosa para punir o agente público por improbidade administrativa. Esse dolo, segundo o parágrafo 1º, deve ser um dolo específico. O que é um dolo específico, prof? Dolo específico, ele é conceituado pela própria Lei 8429, que é um dolo reproduzido a partir de uma vontade livre
e consciente de alcançar aquele determinado resultado ilícito. Então, não basta eu ter o resultado ilícito e eu saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que praticar a conduta dolosa com a intenção de gerar aquele resultado ilícito. Eu tenho que ter intenção em enriquecer ilicitamente. Eu tenho que ter a minha intenção, meu objetivo final é lesionar o erário e meu objetivo final ou o meu objetivo final será violar alguns dos princípios da administração pública. Então não basta eu ter consciência de que eu estou fazendo uma coisa errada, que eu estou praticando um ato improbo, que é reprovável, altamente reprovável. Eu tenho que ter a finalidade, a intenção de reproduzir aquele resultado. Se eu errei, né, aquela velha história, né? Se eu errei querendo acertar, se eu errei não por maldade, mas por um bem maior, eu posso dar um exemplo bem rápido para vocês, bem simples, mas quando a gente falar sobre o nono, 11º, posso trazer os próprios exemplos, já fazendo comentários a partir dos artigos e os incisos da lei. Mas, um exemplo. Nós sabemos que não é possível a violação ao princípio, né, da legalidade no que tange a regra do concurso público, eu fazer contratação de servidor temporário. Mas teve alguns municípios aqui no nosso estado brasileiro que no período pandêmico mais grave, né, mais desesperador, fizeram contratações temporárias, mesmo, né, não conseguindo encaixar exatamente nos requisitos constitucionais e legais, porque cada ente tem uma lei para regular a contratação temporária, mas a Constituição fala, né, que a contratação temporária ela deve atender um relevante, excepcional e temporário interesse da administração pública. Tem que ser por uma função transitória de relevante, excepcional interesse da administração pública. Então, nessas circunstâncias excepcionais, transitórias, para atender esse excepcional e transitório interesse, a administração pode fazer contratação temporária, afastando a regra, o princípio do concurso público. Nesse caso, o próprio STJ não entendeu por responsabilizar os gestores faltosos, né, nessa circunstância, por improbidade administrativa, porque eles não tinham o dolo específico, a intenção de gerar um resultado. Eles não almejavam realmente lesionar o erário ou lesionar os princípios os princípios da administração pública. Esse não era o objetivo final. O objetivo final era exatamente ter mais agentes públicos para trabalhar, para contribuir no combate e enfrentamento ao coronavírus. E não a intenção era beneficiar, benefício próprio dos agentes, fazer com que eles tivessem, driblar a regra do concurso público, fazer com que eles tivessem espaço ocupando uma função pública em detrimento de possíveis e potenciais concursados, né, que seriam selecionados por meio do concurso público. Ou seja, a intenção não era violar e transgredir os princípios contra a administração pública. A intenção aqui, se sabia o que estava fazendo, que era errado, mas a intenção atendia um interesse diverso, que inclusive era positivo, que era salvar vidas, que era ter mais agentes trabalhando em prol da saúde pública e da vida das pessoas. Então, acho que deu para entender por esse exemplo o que é um dolo específico. A minha intenção é que vai dizer se é ou não é específico o meu dolo. Então, nem sempre vai ser fácil para a autoridade judicial determinar e conseguir distinguir o dolo genérico para o dolo específico. O dolo específico é o que vai gerar a responsabilidade do agente por improbidade administrativa. Se for um dolo genérico ou culpa, ele pode ser responsabilizado em outras esferas sancionatórias, mas por improbidade administrativa será necessário que ocorra o dolo específico. Então, eu não quero que vocês esqueçam disso, e tá bem grandão para vocês não confundirem. E eu posso citar um outro exemplo. Eu abro aqui a minha lei e consigo ver que é um ato, né, que viola um dos princípios da administração pública, o inciso 5º, que é frustrar com ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial ou de concurso ou de procedimento licitatório. Então, a minha intenção realmente é frustrar. Então, eu quero ali favorecer um determinado indivíduo em detrimento do outro, seja para ajudar essa pessoa que é amiga, para ter algum benefício no futuro, uma troca de favor, não sei, não importa. Então, estou frustrando a concorrência de um concurso público ou de um procedimento licitatório. Ok. Então, esse seria o dolo específico, a própria redação da lei está me dizendo
que eu tenho intenção de, o resultado que eu tenho intenção de alcançar, que eu tenho aquela vontade livre e consciente de atingir um resultado específico que é ilícito. Agora, se eu frustro o caráter competitivo, concorrencial de um concurso público ou de um procedimento licitatório sem essa intenção de beneficiar alguém especificamente, eu faço. Eu faço com dolo mesmo. A minha intenção realmente é frustrar. Mas o meu objetivo final não é ter um benefício próprio ou para um terceiro, direto ou indireto, que é o que a lei menciona, né, como vontade específica, como resultado ilícito específico que eu almejo atingir. Não é isso. Foi qualquer outra razão, né? Eu estava chateado, enfim, eu não tinha vontade nenhuma de me beneficiar, não ia me beneficiar em nada. O que eu fiz ali que frustra, né? Eu fiz conscientemente algo que pudesse frustrar o caráter competitivo, mas ali eu violei, né, alguma proposta antecipadamente, né, de uma modalidade possivelmente concorrência, né, de licitação pública, abri o envelope antes da hora, enfim, fiz alguma coisa que poderia frustrar o caráter competitivo, divulguei uma informação aleatória por falta de cuidado mesmo, né, fiz uma fofoquinha ali, e isso feriu o caráter competitivo da licitação, por exemplo. A minha intenção não era me beneficiar direta ou indiretamente, também não era beneficiar ninguém. Eu errei sabendo que eu estava errando, eu tinha a noção de que eu estaria frustrando o caráter competitivo, mas o meu fim, o meu objetivo final, o meu dolo não era específico. Eu não queria me beneficiar e nem beneficiar um terceiro direto ou indiretamente. Eu não tinha maldade, objetivo final nenhum, interesse específico nenhum. Eu tinha apenas um dolo genérico aqui, um dolo geral, que não, de forma alguma, poderia ser punido como improbidade. Deu para entender? Então, gente, não basta ter o dolo, não basta ter consciência do que se está fazendo, é ilícito. Tem que praticar a ilicitude com uma finalidade específica, com essa vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado ilícito. O resultado ilícito do meu exemplo é qual? Objetivo próprio, né? Satisfazer o interesse próprio ou alheio, frustrando o caráter competitivo. Eu estou frustrando, mas querendo beneficiar o meu primo. Eu estou frustrando, querendo beneficiar o meu vizinho, um colega, um padrinho, um compadre, uma comadre, alguém que seja uma pessoa próxima. Então, eu tenho um objetivo final, eu tenho ali uma razão específica. Eu não estou falhando por falhar. Eu tenho um objetivo com a minha falha que eu quero alcançar. E esse é o tal do dolo específico, tá bem? Espero que tenha ficado claro. Então, lembre disso, a prova vai trazer exatamente essas expressões. O que é o dolo? O dolo é essa vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito, que a lei sempre vai dizer para a gente em todos os casos, nos atos do inciso 9º, 10º e 11º também. E aqui ele ainda conclui, né? Não bastando a voluntariedade do agente. Eu pratiquei voluntariamente, eu tinha dolo genérico, mas se não tem um específico, não é responsabilizado por improbidade administrativa. Beleza. E aí o parágrafo 3º, para fechar aqui os nossos comentários, ele fala o seguinte, que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem a comprovação do ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por improbidade. Bom, muitos falam que esse dispositivo ele é praticamente inútil, porque com a interpretação do parágrafo 1º e 2º, o parágrafo 3º, ele apenas fala mais do mesmo. Mas, né, realmente para não restar dúvidas, aqui parece que o legislador quis, né, realmente consolidar essa ideia para toda a nação brasileira, de que só vai ter responsabilidade por improbidade se houver realmente o ato doloso com esse fim ilícito que ele almejava alcançar com a sua conduta improba. Tá bom? Então, se não ficar comprovado isso, não tem responsabilidade por improbidade administrativa. E uma observação para que a gente também feche o nosso raciocínio aqui que estamos construindo, o artigo 7º, ele deixa muito claro que qualquer indício de improbidade, toda autoridade que tiver conhecimento disso deve representar o Ministério Público competente para que ele adote as condutas, né, as providências necessárias. Ou seja, fica claro que, segundo a redação atualizada da Lei 8.429, é o Ministério Público que é a autoridade competente
para denunciar e até mesmo para processar, provocar o judiciário nessa responsabilização por improbidade administrativa. Prof, é só o Ministério Público que pode entrar com uma ação de improbidade, pode provocar o judiciário contra um agente público por improbidade? Gente, segundo a lei, sim. Mas essa redação, ela se encontra suspensa até a presente data por ação de inconstitucionalidade pelo STF, no que tange o entendimento do STF de que a Fazenda Pública, né, os procuradores também poderiam, os procuradores públicos representando a Fazenda Pública, também poderiam propor ação de improbidade administrativa perante o Judiciário para ser tramitada por ele. Então, até o presente momento, quem tem aptidão, quem tem competência para entrar com ação, para provocar o Judiciário por conduta de improbidade, é o Ministério Público e também as nossas procuradorias, né, federal, distrital, estaduais e municipais. Então, fica aí a dica, né? Não se sabe qual será a decisão final do STF até a presente data, mas no momento a redação que permite que apenas o MP seja competente se encontra suspensa por cautelar em ADI. Estamos aguardando aí o resultado da decisão final, mas tudo indica que vai ser nesse sentido mesmo, de declarar inconstitucional essa redação e voltar à redação anterior, onde permitia-se que os procuradores também ingressassem com ação de improbidade. Mas a gente vai ratificar essa informação daqui a pouquinho, mais para frente, nos próximos blocos, e agora a gente pode prosseguir, portanto. Bom, pessoal, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o sujeito passivo. Mas, eu vou fazer isso, já que eu vejo aqui que o meu bloco está se encerrando, eu vou fazer isso no próximo bloco, para que não fique extenso demais esse bloco, e a gente continue, então, na nossa próxima oportunidade, a gente vai continuar falando sobre o sujeito passivo e sujeito ativo e tudo mais. Beleza pura, pessoal, tranquilaço, aqui o professor Fernando Bezerra e eu quero saber se vocês gostaram dessa aula. Eu tenho certeza que sim, um super conteúdo, uma super aula para você aí que está se preparando para concurso público. Então, se você gostou, e eu tenho certeza que sim, deixa seu like aqui e aproveita para se inscrever em nosso canal do YouTube aí com muitas aulas disponíveis para vocês, e tenho certeza que serão geradas outras aulas aí também nessa mesma pegada de preparação para concurso público. Então, convido você a conhecer aqui o nosso canal, se inscrever e deixa seu like, tá bom? Olha só, se você está se preparando para concurso público, eu quero te indicar também o nosso site, o site do Ser Aprovado, onde você encontra diversos produtos, cursos, mentorias, todas focadas aí na sua preparação para concurso público. Então, se você está se preparando para concurso, o caminho certo é Ser Aprovado. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque você tem a oportunidade de encontrar lá o curso que você precisa. Beleza pura? Aquele abraço!